eu olho para esse lugar, e quando eu olho para o que a gente está fazendo aqui, é impossível a gente não se alegrar com o mover de Deus na história do nosso país. É interessante o quanto o Brasil tem chamado a atenção com relação ao crescimento do Evangelho. Eu acredito profundamente que nossa nação está passando por uma depuração ética. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que daqui a 15, 20 anos, a corrupção nesse país vai ter descido a níveis muito altos. E eu não falo isso apenas projetando um desejo, mas analisando uma tendência. A nação tem se tornado mais inteira nesse sentido. Nunca apareceram tantos casos, enfim. E tudo isso eu ligo, até porque eu acredito muito naquela tese do Max Weber, da ética protestante e o espírito do capitalismo, no sentido de que, se você observar no mundo, as nações, as grandes nações do mundo, com os maiores IDHs do mundo, elas tiveram, de uma certa maneira, uma influência da ética reformada, da teologia da reforma. E quando você vê nações como a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, a Suíça, a Austrália, você vê que foram nações que tiveram uma grande influência da ética de Cristo, não apenas no sentido da tradição religiosa, mas no dia a dia, no cotidiano. E quando eu olho para tudo isso, e olho para o livro dos Atos dos Apóstolos, e vejo sinais ainda de revivescência da ética cristã nessa Europa pós-cristã, eu lembro que o Evangelho na Europa, a primeira igreja fundada na Europa, é a igreja sobre a qual nós vamos falar hoje. Fundada em uma cidade que era colônia de Roma, e que lá podemos dizer que foi a primeira igreja que foi organizada em território hoje conhecido como a Europa. Naquela época não existia essa divisão geopolítica, mas o Evangelho entra na Europa pela porta da Macedônia. E o que nós vamos ler aqui é exatamente a história de uma das grandes viagens de Paulo, de São Paulo de Tarso, a segunda grande viagem. No livro de Atos nós lemos pelo menos nós temos 3 muito bem definidas grandes viagens que ele fez, viagens grandes e longas, que duraram anos, cada uma dessas viagens, e essa é a segunda viagem. Na primeira viagem ele teve um problema com um dos seus companheiros, com Barnabé, e por causa de Marcos, o jovem Marcos, que lá na frente acabou sendo um dos evangelistas, eles resolveram tomar caminhos diferentes, embora mantendo a amizade, mantendo os propósitos, mas Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. E nesse momento, Paulo escolhe 2 outros companheiros de viagem, para não contar um terceiro companheiro, que não é lido o seu nome nesse capítulo, mas é ele quem está escrevendo a Bíblia, que é Lucas, São Lucas. Esse grupo formado por Lucas, Paulo, Silas e um jovem chamado Timóteo, foi a caravana que Deus usou, que mudou planos, que mudou perspectivas, para que eles fossem para um lugar que não estava nos planos deles, com o objetivo de iniciar uma nova obra e expandir o Evangelho. Portanto, todas as vezes que nós lermos esse texto, nós precisamos entender que o progresso do reino de Deus e o nosso progresso enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres que buscam a Deus, passa necessariamente por uma necessidade. E essa necessidade é, inevitavelmente, uma extrema sensibilidade à voz do Espírito Santo. Nós podemos ouvir a voz do Senhor, nós podemos até genericamente obedecer a Deus, mas esse texto fala de algo mais amplo. Fala de
uma sensibilidade à voz do Espírito que transcende a normalidade, que vai para além dos nossos esforços cotidianos e que cai exatamente na categoria de uma obediência sem restrições. Uma sensibilidade tal à voz do Senhor que não resta dúvida nesse texto que Deus foi, naquele momento, o centro dessa viagem de Paulo à Macedônia e o centro, portanto, do progresso da Igreja de Jesus para o que hoje nós conhecemos como Europa. Aqui no capítulo 16 do livro de Atos, nós vamos ouvir um pouco dessa história e nós vamos entender um pouco qual é o objetivo da mensagem de hoje. Capítulo 16, versículo 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado? Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. O que era que crescia? As igrejas, os irmãos, as irmãs. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Tendo sido o quê, queridos? Tendo sido o quê, queridos? Tendo sido o quê, queridos? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os o quê? Mais uma vez, impediu. Então contornaram a Mísia e desceram até Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo o quê? Concluindo o quê? Que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Neápolis era um porto. Daí partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de quê, queridos? De tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado,
Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E fossem o que, igreja? E fossem o que? Açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Aleluia. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aleluia. Gente, que história bonita. Nós propomos hoje a seguinte pergunta: quais é o problema que nós temos que resolver? É a pergunta da nossa pesquisa de hoje. Quais as características de alguém que é literalmente guiado pela voz do Espírito? Repita isso. Quais as características de alguém que é literalmente e totalmente guiado pela voz do Espírito Santo? Vocês acreditam, vocês acham que Paulo foi guiado aqui pela voz do Espírito, sim ou não? Vocês acham que na hora que Deus dá para ele vários impedimentos e depois uma visão, Deus estava preparando algo diferente para que ele fizesse, sim ou não? Vocês acham que Paulo foi sensível à voz de Deus, sim ou não? Ótimo, estamos no caminho. Eu quero, gente, conversar com vocês em primeiro lugar, e se você quiser anotar o que eu vou dizer, a primeira característica das pessoas que são literalmente, totalmente guiadas pela voz do Espírito, e não apenas genericamente guiadas pela voz do Espírito, a primeira característica são pessoas que obedecem irrestritamente. Repitam isso. São pessoas que obedecem irrestritamente. Irrestritamente. É uma obediência irrestrita. É uma obediência nos mínimos detalhes. É uma obediência que vai além da simples obediência genérica. O que seria uma obediência genérica quando se trata da nossa relação com Deus? É quando nós fazemos o que é certo, ou quando nós tentamos fazer aquilo que é eticamente, no sentido bíblico, correto. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. É conveniente e é eticamente correto que um homem de Deus procure uma mulher de Deus para casar? Sim ou não? Sim ou não, gente? Lógico. Mas essa obediência é genérica. Eu vou explicar por que essa obediência é genérica. E por causa dessa obediência genérica, tem muitas pessoas que não têm percebido um grande detalhe. Mas daqui a pouco eu vou falar. Paulo estava querendo pregar o evangelho na Ásia, certo? Ele queria continuar na Ásia Menor, o que hoje no mapa é a Turquia.
Ele queria pregar o evangelho na Ásia Menor. Eu pergunto, ele queria fazer o certo ou o errado em desejar pregar a palavra na Ásia? Certo ou errado? Certo ou errado? Mas observem que entra em cena um nível diferente de relacionamento com Deus, onde o certo não é apenas suficiente, enquanto finalidade. Porque Deus, quando guia o seu povo e quando Ele quer guiar os seus filhos e filhas, Ele não quer apenas estabelecer os fins certos, Ele quer também estabelecer os meios certos. Amém, igreja? Tem muita gente que tem buscado fazer a vontade de Deus e querem de coração, eu não estou sendo falso, querem de coração mesmo fazer o que precisa ser feito, mas ainda não aprenderam que Deus muitas vezes não requer apenas os resultados certos, mas Ele requer de nós os meios estritamente certos. Eu vou dar um exemplo franco. Casar-se com uma mulher de Deus ou como homem de Deus é o resultado certo. Mas nós precisamos perguntar que Deus não está nos dando uma lição genérica para que nela nós confiemos. Porque você, por exemplo, não estou dizendo que é ou que não é, pode estar namorando com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus, mas que esse homem de Deus não é o homem de Deus que Deus tem para você, ou que essa mulher de Deus não é a mulher de Deus que Deus tem para você. A grande questão é que às vezes nós nos contentamos demais com a obediência genérica e deixamos de buscar no Senhor lições específicas, lições detalhadas sobre o que nós queremos fazer. Paulo queria pregar o evangelho e nisso havia muita verdade. Nisso havia um coração extremamente devotado a essa causa, mas Deus disse: você não vai pregar aqui agora, você vai pregar ali agora. Você não vai fazer apenas o certo, você vai fazer o certo da maneira certa, na hora certa, pelas razões certas e pelos propósitos certos. Gente, isso é tão interessante na vida da gente, que quando nós não nos damos conta disso, nós cometemos muitos desatinos. Deixa eu falar de uma coisa, por exemplo. Nos últimos 20 anos especificamente, nós temos vivido no Brasil, 20 ou 30 anos, um fenômeno sociológico, eu até diria, que é a extrema multiplicação de novos trabalhos cristãos. Muita gente, no afã de cumprir o ID, querem começar novas obras, querem plantar novas igrejas. Aí eu pergunto, o desejo de começar novas obras e plantar novas igrejas é certo ou errado? Certo. A pergunta é, os meios que estão sendo usados para que esse certo seja buscado, será que estão de acordo com a específica vontade de Deus? E aí o que é que nós vemos? Muitas pessoas, talvez até tenham um chamado divino, tenham até algo de Deus em suas vidas, mas por apenas concentrarem-se no resultado que desejam, esquecem que o Deus dos fins é também o Deus dos meios corretos. O que eu estou querendo dizer é que a obediência restrita não considera apenas os conteúdos da obediência, mas também o modo da obediência, a forma da obediência, a hora de se obedecer e o lugar de se obedecer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Sim ou não? Essa é talvez o que eu chamaria de microafinação do nosso relacionamento com o Senhor. Eu, por exemplo, eu sou extremamente impetuoso, graças a Deus que eu me reúno com um conselho de homens sábios e a gente discute coisas a fazer. Muitas vezes, na tentativa de fazer o que é certo, de expandir o que Deus quer que a gente expanda, de entrar em outros espaços, nós entramos nas emoções de fazer o que é certo, mas precisamos considerar em todo esse processo a seguinte pergunta: Senhor, se tenho eu que ir, é a hora de ir?
Senhor, se tenho eu que fazer, é a maneira certa de se estar fazendo? Senhor, se é a hora de tomar uma decisão, é nesses detalhes específicos que o Senhor quer que eu tome? Eu amo essa passagem porque Paulo estava desejoso de fazer o que era certo. Ele queria pregar o Evangelho a todo custo, mas Deus bloqueou. A Bíblia diz que o Espírito Santo bloqueou Paulo quantas vezes? 2. E para que ele não tivesse nenhuma dúvida, ainda mandou uma visão específica de onde ele queria ir. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A obediência traz felicidade, mas a obediência irrestrita traz felicidade aliada a grande resultado das nossas experiências com Deus. Você pode até estar querendo hoje fazer o que é certo, mas eu lhe pergunto, e eu quero ousar lhe perguntar, você quer fazer o que é certo pelas maneiras certas, na hora certa, do jeito certo e com as pessoas certas? Quem é guiado pelo Espírito Santo tem uma primeira característica, eu queria que você repetisse. Primeira característica: obedecem irrestritamente. Repita isso, por favor. Obedecem irrestritamente. Mais uma vez. Obedecem irrestritamente. Mais alto. Obedecem irrestritamente. Nós vemos no texto bíblico também, eu não vou voltar, porque é uma história, eu vou só revisar. Paulo cita, aliás, Lucas, que escreveu o livro de Atos, cita que Paulo tinha 2 companheiros, além dele, é claro, que era omitido por estar escrevendo naquela hora. Quem eram os amigos? Silas e quem? Timóteo. Timóteo era jovem. Isso não é uma hipótese, isso é uma realidade. Timóteo era um jovem. E Paulo escolheu andar com aquele jovem. Paulo era mais velho do que Timóteo. Mas Paulo, na hora de organizar o seu time e avançar, organizar o seu grupo, organizar a sua caravana de homens dispostos a expandir o evangelho do reino, ele escolheu não só homens de Deus, mas ele escolheu pessoas que tinham específicas qualificações para aquele momento, e mais do que isso, pessoas sobre quem se dava um grande testemunho. Vamos ler a palavra para ver se isso é verdade? Volta para Atos, por favor. Volta para Atos dos Apóstolos e vamos encontrar aqui no capítulo 16, lá no início, você observa o que se diz de Timóteo. Versículo 2, ó. Os irmãos de Listra e Icônio davam o que a respeito de Timóteo? Bom testemunho dele. Gente, eu quero falar agora de algo que é óbvio para nós. O poder da pressão de grupos. Sociologicamente isso é explicado, psicologicamente isso é explicado. Especialmente, agora, muita gente diz, não, isso acontece muito com jovem e adolescente. Não, isso acontece com adulto também. Pressão de grupos. Pressão de grupos. Pressão das pessoas que formam as nossas, as nossas matrizes relacionais. Pressão de pessoas com quem convivemos. E que ou tem de nós a influência completa ou nos influenciam. No processo de busca de obediência irrestrita a Deus, eu vou lhe ser bem franco, você precisa escolher bem quem são as suas companhias. Você precisa muito bem escolher quem são as pessoas que não apenas vão comer no seu prato, mas que vão ouvir de você e que vão influenciar os seus passos e que vão influenciar as suas decisões. Mulheres, cuidado, cuidado. Especialmente se você é uma mulher cristã, está vivendo uma crise no seu casamento, quem são as suas conselheiras? São mulheres verdadeiramente tementes a Deus? Ou são mulheres que estão passando por situações idênticas ou que já romperam os seus relacionamentos?
Paulo queria ter junto de si homens que no processo de expansão do reino se visse como elementos de soma, e eu vou mais longe, elementos de multiplicação dos efeitos da presença dele à medida que as igrejas iam sendo fundadas. Quem são as pessoas com as quais nós compartilhamos a nossa vida? Quem são as pessoas que estão direcionando os nossos passos? Quem são as pessoas que verdadeiramente estão estabelecendo os nossos padrões de conduta, os nossos padrões de consumo e os nossos padrões de ética? Quem são essas pessoas? Isso é uma pergunta que nós não podemos deixar de fazer todo momento. Porque, gente, é numa simples conversa em uma mesa, ou de um bar, ou de um restaurante, ou na nossa casa, é na unidade com outras pessoas que surgem muitas vezes conduções equivocadas para a nossa vida. Eu pergunto uma coisa para você, aliás, eu afirmo uma coisa para você. Eu diria que um dos lugares mais perigosos, ou digamos assim, talvez o lugar mais perigoso para que nós estejamos no desvio da nossa conduta, é na tranquilidade de estarmos com irmãos na fé, mas que na realidade, em situações específicas da nossa vida, agem de maneira tão ímpia como alguém que não conhece a Deus e alguém que rejeitou a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. No nosso curso de obediência a Deus, especialmente na nossa vida, no nosso ministério, muitas vezes homens e mulheres de Deus da nossa convivência dentro do próprio corpo de Cristo podem ser as maiores pedras de tropeço na nossa história. Aí eu pergunto, em que o seu irmão tem lhe edificado com relação ao seu crescimento no reino, com relação a lhe ajudar a não ser um juiz da vida dos outros, ou com relação à sua saúde emocional dentro do corpo de Cristo? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez os maiores desvios na nossa obediência ao Senhor aconteçam no solo da própria igreja. E eu vou dizer por que no solo da própria igreja, porque nele nós temos a vã certeza de segurança espiritual e de certeza ética, quando na realidade é dentro de grupos, na própria igreja, que muitos desvios acontecem por falta de uma percepção amplificada da vontade do Senhor. Naquela hora, nós vemos que Paulo escolhe estar com pessoas que tinham uma reputação dentro do corpo de Cristo na cidade, uma reputação ilibada. E quando eu falo de reputação ilibada, eu não estou falando aqui necessariamente de alguém que, fulano nunca roubou, nunca fez isso, ou nunca foi preso, não. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No Evangelho, o que vale é o daqui para frente. No Evangelho é sempre o que vale é o presente que se projeta no futuro, porque o passado dos filhos e filhas de Deus ficou cravado na cruz e foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não importa. Muitas vezes a amizade com um ex-presidiário ou a amizade com alguém que, foi totalmente estabanado na sua vida, hoje dá muito mais fruto do que a amizade com certos irmãos fariseus, religiosos, cheios de jargões evangélicos na boca, mas que têm servido fatalmente de desvio para a nossa vida e de enfraquecimento para a nossa espiritualidade. Eu quero com vocês repetir isso para que fique cravado na mente da gente. Vamos lá. Características, repita comigo, características de pessoas conduzidas pela voz do Espírito Santo. Agora vocês vão repetir bem alto. Obedecem irrestritamente. Segunda, agrupam-se sabiamente. O meu time pode ser a razão do meu sucesso, ou pode ser o meu fracasso. Os meus ciclos de amizade podem me levar à glória das realizações em Deus, ou à lama do afastamento divino dentro da própria igreja. E aí, gente, vem logo a voz contrária, e eu já penso no contraponto. Alguém diria, não, mas peraí, a Bíblia diz que Jesus andava com prostituta,
que Jesus andava com cobradores de impostos corruptos, que ele andava com, agiotas extremamente agressivos, ele andava com mulheres da vida, era certo. E você deve também. À medida em que a sua presença seja uma influência a se dar, e não que a vida dessas pessoas influencie a sua. Eu vou dizer uma coisa, meu amigo. Jesus andou com prostituta, mas nunca foi para levá-las para um motel. Jesus andou com homens pecadores, mas nunca para sentar-se com eles na roda dos seus erros. Jesus andou com falastrões, mas nunca para engrossar o coro de suas críticas infundadas. Jesus, ele andava com pessoas para trazer pessoas para a graça e para a luz, e não para nadar nos relativos mares da vida dessas pessoas. Jesus absolutizava a sua conduta. E ele queria que as pessoas entendessem a verdade a partir da influência que ele tinha para dar. Aí eu pergunto, ora gente, na vida nós vivemos a troca social de influências. Nós influenciamos e somos influenciados. Mas o que definirá a nossa obediência irrestrita ao Senhor é um nível em que as pessoas com quem nós nos aproximamos para falar do amor de Deus não influenciam o nosso erro, antes motivam os nossos acertos. O que você quer? Pensa mesmo hoje nas tuas amizades, as mais simplórias. Vamos pensar sobre isso. As pessoas com quem eu gasto o meu tempo estão fazendo o que comigo? Ou melhor, o que é que eu tenho feito com elas? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma maneira da gente perder o radar da vontade de Deus, são amizades e relacionamentos que não nos edificam. Ou dê um basta, ou tome a direção desse relacionamento. Ou cancele, ou resolva ser a luz e não o anteparo das trevas. Ou você diz, sim, eu vou influenciar a sua vida, mas se você não tem condição de ser um sujeito ativo no processo de transformação na vida dos outros, dê um basta, caia fora, salte fora. E tem muita gente que está vivendo isso que eu estou falando exatamente hoje. Deus está falando a muitos corações hoje. Você precisa romper relacionamentos que são, inócuos, que são totalmente improdutivos na sua vida, que estão lhe levando para o buraco, estão lhe levando para a amargura contra o corpo de Cristo, estão lhe levando para a destruição no corpo de Cristo, estão lhe levando para a total insensibilidade às coisas de Deus. Não, você vai dizer, não, eu quero ser guiado pela voz do Espírito, eu vou obedecer irrestritamente e eu vou também, o quê? Agrupar-me sabiamente. Repita essa frase, agrupar-me sabiamente. Terceiro, há um terceiro ponto sobre a obediência a Deus, que Paulo teve essa sensibilidade. Deixa eu contar para vocês essa história. Quando ele chega em Filipos, aconteceu algo bem interessante. Ele costumava, ao chegar nas cidades onde ele ia pregar o Evangelho, ele procurava quem primeiro? Quem pode me ajudar? Os judeus ou os gentios? Os judeus, ele era judeu. Então o que é que Paulo fazia? Ele ia nas sinagogas, nos templos judaicos, pregava o Evangelho, levava uma pisa, era escorraçado, um ou outro se convertia, com aquele um ou outro que se convertia entre os judeus, ele juntava com os gentios, e aí as igrejas iam se formando do começo. Mas em Filipos, por ser colônia romana, e por Roma, especialmente nesse período, ter iniciado todo um processo de endurecimento contra o judaísmo, ou contra tudo aquilo que não fosse culto ao imperador, como Filipenses, na realidade, chamava-se de Colônia Júlias Filipenses. O nome de Filipenses, da cidade de Filipos, era Colônia Júlia Filipenses. Era uma colônia romana. E como colônia romana, ela tinha a cara de Roma. Ela é uma Roma em miniatura. E é a primeira, gente, das cidades onde Paulo visita, que não havia sinagoga. Mas ele sabia que havia judeu, porque judeu e cearense tem em todo canto. Inclusive, um amigo meu falou comigo essa semana que foi para um restaurante lá em Miami,
para uma Japanese Steakhouse, uma churrascaria japonesa, daquelas que, não sei se vocês já viram, tem você se senta ao redor de uma chapa, né? E o cozinheiro, geralmente, o japonês, né, cozinheiro, fica do outro lado, ele fica cozinhando na sua frente, aí joga o ovo para cima, aí faz uns malabarismos, e faz isso, e bota um negócio no bolso. É assim, é uma mistura de arte com circo e boa comida, na realidade, né? E aí esse grupo de amigos, né, começa a falar, e está lá o japonês fazendo as incursões dele, e eles começam a falar em português, tal, e o japonês lá, e eles começaram a falar umas besteiras, sem saber que, né, o japonês estava lá, e o japonês parou e disse assim: vocês são de onde? Nós somos do Brasil, eu também, sou lá do Ceará. E era japonês, cara. Ou seja, descendente Sansei, Nisei, não sei. Mas era japa. Mas naquela cidade não havia sinagoga. E Paulo então procura os judeus que lá existiam, e ele vai ao rio, à beira de um rio, onde ele ouvira falar que existia um culto de oração. Quando lá ele chega, ele vê mulheres na oração, e ele conhece Lídia. Lídia era vendedora de púrpura. Púrpura. Vocês acham que Lídia era uma mulher rica ou pobre? Vender tecido de púrpura. Quem acha que era rica? Quem acha que era pobre? Levanta a mão. Quem não acha nada? Ou seja, a maioria nem levantou a mão. Eu não acho nada. Pois bem, ela era riquíssima. E eu vou explicar por que ela era riquíssima. Lídia era riquíssima, porque púrpura era uma substância tipo o fel da galinha. Quem já viu o fel da galinha? Aquela bolinha. É fel que chama da galinha? Não tem uma bolsinha, né? Existia um molusco no mar Egeu, com aquela bolinha. E dentro dessa bolinha, nesse molusco, encontrava-se a substância chamada púrpura, de uma capacidade de tingimento fora do comum, que um molusco, uma bolinha daquela, era capaz de tingir várias roupas de cor púrpura. E quem usava púrpura naquele tempo? A realeza romana. Gostei, mais uma vez. Não, vamos lá, uns 3 ou 4 homens, vamos lá. Ótimo, ela era rica, e a prova que ela era muito rica, é que ela convidou Paulo e Silas, ela disse assim: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, que fiquem hospedados na minha casa. E lá ficaram, certamente um casarão que Lídia tinha. E o que parecia ser algo muito especial, Paulo hospedado numa grande casa, numa mulher rica, e é isso que às vezes a gente deseja na nossa vida cristã, é que tudo dê certo. Lugar certo são as chamadas CNTPs gospel. Condições normais de temperatura e pressão, gospel. CNTPG, gospel. E aí nesse momento, ele começa nas suas idas e vindas, junto com Lídia, as irmãs, os novos irmãos judeus que ele conheceu lá, sempre que ele passava, uma jovem que era escrava, bravejava as seguintes palavras. Vamos ver a palavra do Senhor. Abre aí, Atos 16. Quando Paulo estava para lá e para cá nas suas viagens, aliás, na sua pregação dentro da cidade de Filipos, uma jovem começa a várias vezes, repetir a mesma coisa. Vê aí o versículo 17 do capítulo 16. Diz assim a palavra: essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela só dizia isso toda vez que Paulo passava. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E Paulo ficou irado em um certo momento, né? Mas ele não disse apenas: ô minha irmã, em nome de Jesus, fecha essa matraca que você só diz a mesma coisa. Porque o que chateou Paulo não foi a repetição da mesma lenga. O que chateou Paulo foi ele perceber, pela voz do Espírito Santo, que aquela verdade que estava sendo dita por aquela mulher não passava de uma isca espiritual, de um espírito maligno que fazia com que aquela menina fosse escrava por artes divinatórias.
Como nós estamos falando nesse culto da microafinação do Espírito Santo, eu quero falar de uma temática extremamente sensível para nós, que são as chamadas mensagens espirituais. Aquela mulher falava mentiras ou verdades sobre Paulo? Mentiras ou verdades, igreja? Mas aquele espírito procedia de Deus ou do diabo? Isso ficou comprovado facilmente ou depois da reflexão paulina? Depois da reflexão paulina. Aquele espírito não era de Deus, embora estivesse falando verdades para conquistar aqueles que ali passavam, para de alguma maneira ganhar crédito na sua mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu li um livro uma época, acho que foi de Caio Fábio, quando ele fala da falsificação espiritual e quando ele chama tudo de farinha do mesmo saco. Eu pergunto uma coisa para você: é possível se enganar um cristão genuíno, chamando para um ato de feitiçaria? Vocês acham? Um cristão genuíno, aí vamos ali, vamos matar um cabrito para encomendar a vida da tua sogra. Você pode até querer ir, né? Mas é que você não vai. Pode até desejar, mas o Espírito não vai deixar você fazer isso. Concorda? Agora, o que é que atrai as pessoas? O que é que atrai cristãos? Palavras, profecias. Porque são iscas, muitas vezes. Eu não estou negando a verdade, mas eu estou baseando o fato de que nós, hoje, estamos sendo atacados pelo erro e achamos que estamos tomando gagal de Deus, quando na realidade estamos tomando laminha do inferno. Escute, para que eu entenda a palavra do Senhor, eu preciso combater corajosamente ações espirituais e erros espirituais que podem aparentar vir de Deus, mas que estão desviando o povo de Deus hoje. Tem muitos cristãos que estão sendo desviados dentro da própria loucura de um evangelho extremamente difundido, cheio de novidades e pregado muitas vezes por pessoas que nós não sabemos quem são, não sabemos de onde vêm e não conhecemos absolutamente os seus testemunhos. Eu toco nesse assunto porque eu sei que isso tem sido uma das grandes causas da corrupção dos nossos caminhos. São iscas muito bem planejadas para nos chamar para perto, para que possamos dar a certas pessoas a confiança que não deveríamos dar, para só depois percebermos os abismos em que caímos. Se eu perguntar uma coisa aqui, eu não quero que ninguém levante a mão. Mas eu vou perguntar uma coisa. Eu tenho certeza que há nesse meio pessoas que foram enganadas por irmãos falsos profetas com suas grandiosas profecias acerca de decisões que você tomou baseadas em mentiras extremamente harmonicamente, melodicamente bem articuladas que te fizeram tropeçar. Eu conheci pessoas assim na minha história. Quem vos fala não é alguém que é um crítico desnecessário e feroz contra a atividade do Espírito. Eu acredito no poder de Deus, eu acredito nos dons de Deus, eu acredito nas línguas estranhas, eu acredito na profecia divina, eu acredito nas curas divinas, mas mais de que ninguém eu preciso acreditar em cada dia nas palavras do meu Jesus, que nos alertou que joio não se encontra na feitiçaria, joio se encontra na igreja. E por que temos que ter cada vez mais essa sensibilidade do Espírito Santo? É porque o joio e o trigo se parecem demais quando são pequenos. Só o expert é capaz de identificá-los. E muitas vezes, na tentativa de tirar o joio, nós carregamos com ele o trigo de Deus. Então é isso que eu quero que você faça, absolutamente. Eu só quero uma coisa, igreja. Que a gente entenda que a operação do engano não está fora da igreja.
a operação do engano está dentro da igreja. Eu quero que vocês tenham consciência de que nem tudo o que resplandece hoje como sendo obra divina é de Deus, ao menos nas suas mais profundas e verdadeiras intenções. Porque sempre foi assim. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo. E por que não será assim conosco? Por que não será? Por que não seremos também acossados pelo erro e pela mentira? De um lado, muito me admira, pessoas que se dizem cristãs, consultando horóscopo. E eu não estou falando de coisa de crente não, estou falando aqui pela boca do padre também, da sua paróquia, se é que você me visita. Artes divinatórias, adivinhações, búzios, tudo o que tem a ver com o desvendar do futuro, que não for da mão do Criador, do Senhor Jesus Cristo e da sua santa palavra, é tempero para o erro. Você ainda tem que ler o horóscopo para que você tome decisões na sua semana? O quê? O quê? Gente, aqui eu não quero criticar os astrólogos ou astrônomos, que Deus os tenha e que Deus os ama da mesma maneira que me ama. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não podemos viver vidas de incoerência. Ou eu tenho um Deus poderoso, que eu canto aqui no domingo e gemo na presença dEle, que sabe o meu passado como ninguém, conhece o meu presente como ninguém, e tem o meu futuro nas suas mãos, ou o meu cântico é cântico de tolo. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei, porque com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda assim louvarei o meu Senhor, o dono do meu futuro, que no Salmo 139 diz que cada dia da minha vida está escrito no seu livro, e a sua. E a sua! Vamos repetir, diga assim: eu quero obedecer à voz do Senhor e ser guiado pelo Espírito Santo. Para isso eu preciso obedecer irrestritamente, agrupar-me sabiamente, combater corajosamente o erro. E aí vem o problema. Quando Paulo expulsa o demônio, cadeia, meu filho. Foi levado aos magistrados. Dos magistrados determinaram a surra e o aprisionamento, foram para a praça pública, desnudados, totalmente chicoteados e lançados dentro de uma masmorra, com seus pés amarrados, como diz a palavra. Eu vou dizer uma coisa para você: todos aqueles que quiserem viver a vontade de Deus de maneira plena e não genérica, sofrerão algum tipo de perseguição. Se a sua vida cristã é uma belezura, um jardim florido, que só se apresenta na beleza e na viçosidade das pétalas da rosa, das prosperidades que você busca, se a sua vida é só isso, eu vou dizer uma coisa a você: você ainda não sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quem é guiado pelo Espírito Santo combate as trevas, combate o erro, e é, sem dúvida alguma, de alguma maneira, em menor, em médio ou em maior grau, perseguido por suas convicções. Quando Paulo acabou com o comércio na vida daquela jovem escrava que era presa na mão dos seus senhores para fazer adivinhação, ele é lançado dentro da cadeia. E outra coisa, ele apanhou, meu amigo, ele apanhou, ele sofreu muito. Imagina o cara de noite, depois de ter sido surrado. Na hora que a gente está com uma adrenalina no corpo, a pisa nem sente-se tanto, mas depois que o corpo esfria é que a dor chega, meu amigo. A dor pior não é a dor do primeiro impacto, é a dor que vem depois. Estava ele e Silas ali na masmorra, todos ensanguentados, amarrados pelos pés e humilhados publicamente. Eu quero perguntar uma coisa para vocês: quem quer aqui ser alguém que ouve a voz de Deus especificamente e cumpre? Dê um amém. Então vira o lombo para apanhar agora. Vira o lombo. De outra forma, isso é só conversa fiada. E aí nós vamos para a quarta
lição dessa palavra de hoje nos levando para o fim. Vamos lá, eu preciso obedecer irrestritamente, agrupar-me sabiamente, combater corajosamente e sofrer esperançosamente. Está sofrendo? Então louve, vamos lá, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Foi o que Paulo fez. Mas o que é que nós estamos sendo ensinados pela televisão? Pelos superstars do evangelho no Brasil? Eu vou dar um exemplo. Hoje, se acontecesse conosco um negócio desse, você ia sentar na mesa e dizer assim: mas rapaz, que negócio foi esse, hein? Fazendo as coisas certinho, rapaz, estou dando meu dízimo. Rapaz, eu não aceito não. Eu sou cabeça, não sou cauda não, rapaz. Negócio de estar levando chulepa no meu lombo, rapaz. Não, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não, porque o meu Deus é o Deus de toda a prosperidade. O meu Deus é um Deus que tem me livrado de todos os meus sofrimentos. Isso vem do diabo, começa a jejuar. Jejum agora, repreende o cão que te levou para a masmorra. Quem levou Paulo para a masmorra foi Jesus Cristo de Nazaré. Para que, forjado na dor, Ele pudesse nos ensinar o que significa obedecer irrestritamente à voz de um Deus bom e poderoso, que se nos colocar na cova dos leões, não é para nos destruir antes, é para nos ensinar, nos fortalecer e nos levantar com muito mais coragem para enfrentar a vida. Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Quarto ponto é esse. Quem quer ouvir a voz do Senhor precisa aprender a sofrer com esperança. Estava lá Paulo cantando, eu nem sei que hino ele cantava. Imagina, talvez um salmo. Quando o Senhor nos trouxe de Sião, né, Silas? Estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e o sangue descendo. E a nossa língua de cânticos de alegria. A Bíblia diz que os presos começaram a ouvir. O que é isso? Que bando de louco é esse? Nós vivemos um cristianismo de queixosos, reclamões, insatisfeitos e ingratos. Precisamos aprender a sofrer com esperança. A esperança de que nosso Deus está no controle e que o louvor liberta não só o cativo, mas liberta a nossa alma da amargura. Amém, igreja? É bom demais. Aí sim, acontece uma cena muito interessante. Na hora que eles começam a louvar, as cadeias caem, se abrem, terremoto, é nego correndo para todo canto. O que é que aconteceu? Meu Deus, o carcereiro pegou logo uma espada para se matar. Eu vou me matar, está todo mundo solto. E o exército de Roma vai me matar porque eu não tomei conta desses homens. Tudo amarrado, estão tudo solto, agora eu vou morrer. Na hora que ele pega na espada para se matar, Paulo grita: não! Não faça isso, a gente está aqui. Estamos todos aqui. Eu quero lançar uma tese aqui. Não sei se o pastor Josemar e os outros que estudam mais a Bíblia vai concordar comigo. Mas, hoje eu cheguei a uma conclusão. Que na hora que esse cara chega para Paulo e diz assim: o que é que eu faço para ser salvo? Ele estava perguntando: o que é que eu vou fazer então para ser salvo da espada de Roma? E não ser salvo no sentido espiritual. Sabe por que eu digo isso? Porque se você ler o texto, é só lá na frente que Paulo vai expor o Evangelho. Ele queria se livrar da morte, porque se Paulo, que cantou, fez com que as cadeias caíssem, poderia ter poder para livrá-lo das mãos de Roma. O que é que eu faço para ser salvo? E Paulo dá uma resposta que talvez ele não esperasse ouvir.
creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Vamos repetir, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. E o que a Bíblia nos conta é que o carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele. A Bíblia conta que ele lavou as feridas de Paulo e Silas. A Bíblia conta que a família do carcereiro toda se converteu e foi batizada. Você sabe o que é isso? É que a fundação da igreja na Europa, que posteriormente foi para a Bretanha, que atravessou o Atlântico para a Nova Inglaterra nos Estados Unidos e depois nos alcançou. A expansão do reino do Senhor começou com atos de obediência irrestrita, com agrupamentos sábios, com lutas corajosas, com sofrimentos esperançosos, mas encerrou naquela áurea noite, não sabemos de que mês ou de que dia na semana, encerrou-se com a alegria da colheita, do bem mais precioso que existe nessa vida, que são vidas humanas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Oh Senhor! Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, e aí eu encerro, são os 5 pontos. Repita comigo, por favor. Aqueles que são conduzidos pela voz do Espírito Santo, repitam, obedecem irrestritamente. Mais alto, agrupam-se sabiamente. Combatem corajosamente. Sofrem esperançosamente. Agora você vai dizer agora com um grito de júbilo, colhem alegremente. Mais alto, colhem alegremente. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom. No final de todos os processos,